Olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto encontro mensal aqui da pós em Direito Previdenciário da Faculdade Legale. Eu sou o professor Denner Ângelo e continuo ainda solicitando aos senhores que encaminhem suas dúvidas aqui no Instagram do professor para que nós possamos selecioná-las e trazer aqui nos nossos encontros mensais para conversar com os senhores aquela dúvida prática daquilo que acontece no dia a dia aí no escritório, ok? Bom, pessoal, conforme prometido, o que eu tinha que trazer para os senhores hoje é falar um pouquinho para vocês sobre o tema 942, está aqui a minha colinha, tá, do STF com repercussão geral, que foi decidido sobre a conversão do tempo especial para o servidor público vinculado ao regime próprio de previdência social, para que seja concedido, majorado o seu tempo, para que seja concedido a aposentadoria das regras expostas lá, das regras gerais, sem ser a aposentadoria especial em si, a pura especial, podemos dizer assim, para discriminá-las aqui, tá bom? No primeiro momento, vamos relembrar os senhores, nós tínhamos lá na Emenda Constitucional 47 de 2005, a possibilidade de que das aposentadorias especiais do serviço público. Então, o antigo artigo 40, a antiga redação do parágrafo 4º do artigo 40, ela trazia que o servidor poderia se aposentar de maneira diversa, né, com os requisitos diferenciados, para aqueles portadores de deficiência, para aqueles que exercessem atividade de risco e para aqueles que estejam atividades exercidas em condições insalubres, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ok? E tinha disposto também na Constituição que esses benefícios, requisitos para a concessão desses benefícios, seriam regulamentados por meio de lei complementar. Até então, como estava disposto na Constituição essa regulamentação por meio de lei complementar, o que nós tínhamos? Nós tínhamos entendimento que era competência de quem? Da União regulamentar por meio de lei complementar a concessão desses benefícios, requisitos para a concessão desses benefícios. E até então isso não foi feito, tá? Se não foi feito, nós aqui, operadores do direito, começamos a fazer o quê? Tomar as medidas necessárias. E uma das medidas foi a judicialização por meio de mandado de injunção para que fossem aplicadas, na falta da legislação do ente federado ou até da União, para que sejam aplicadas as regras do regime geral de previdência social. Então, para o portador de deficiência, nós pedimos, por meio do mandado de injunção, a aplicação da Lei Complementar 154, que traz as regras lá do portador de deficiência, do segurado do regime geral. Para as atividades de risco, nós pedimos o mandado de injunção para a Lei 51 de 85. E para as atividades insalubres, nós pedimos que fosse aplicado o artigo 57 da 8.213. Ok? Bom, quanto aos portadores de deficiência, nós não tivemos aí um entendimento simulado. Então, de qualquer maneira, eu vou fazer um requerimento para uma aposentadoria de portador de deficiência, eu tenho que fazer o pedido administrativo, será negado por falta de legislação local, se a cliente não possui a legislação própria, tá? E aí, com a negativa administrativa, judicialmente para a concessão por meio de mandado de injunção, para que seja analisado administrativamente a concessão daquele benefício nas regras trazidas pelo regime geral de previdência social. Os guardas municipais não tiveram tanta sorte, mas ainda falo aos senhores, falta prova nesses processos, instrução de prova, provar que eles participam de assaltos, que eles combatem, né, o assalto, não participam de assalto, eu vou até ser preso aqui, combatem o assalto, que eles não é um vigilante noturno que vigia os próprios municipais, não, eles estão ali no ócio diário, né, de combate à violência, da criminalidade, portadores de armas, juntar recortes de jornais para que seja realmente que a atividade dele está inerente sim a uma atividade de risco e ele tem como provar dessa maneira. Mas o STF decidiu que não se aplicam essas regras dos policiais da Lei 51 de 85 para os guardas municipais. Isso nós estamos vendo agora se será regulamentado pela PEC paralela. E
as atividades insalubres, essa sim, devido à enorme demanda para que se aplicasse aí o artigo 57 e parágrafos da 8.213, o entendimento foi sumulado pelo STF com a súmula 33. E o que diz a súmula 33? Aplicam-se ao servidor público no que couber as regras do regime geral de previdência social para aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3. Então, a súmula 33, ela só remete às atividades insalubres e não remete à atividade de risco e ao portador de deficiência. É apenas às atividades insalubres, ok? Bom, aplica-se o que couber às regras do regime geral de previdência social, ficou aquela celeuma administrativa, como que eu vou aplicar isso, como que vai ser feito isso na técnica, até surgir aí uma nota técnica 02 de 2014 do então Ministério da Previdência Social e após a nota técnica 01 de 2019 da então Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia. Essas duas notas técnicas, elas orientam como esse tempo de serviço público deve ser computado, como esse tempo de serviço público deve ser analisado e enquadrado se deve ser considerado como especial ou não. Mas o que nós queríamos mesmo de fato é a conversão. Por quê? Porque essas notas técnicas, elas trouxeram a concessão desse benefício previdenciário de aposentadoria especial de uma maneira calculada pela média do servidor, a mesma média do regime geral de previdência social, a média dos salários de contribuição, de julho de 94 até a concessão do benefício, sabendo que não se aplica fator previdenciário para o regime próprio, mas se limita essa média à última remuneração do servidor público, ok? Então, vai ser calculada pela média dos salários de contribuição e a correção desses proventos de aposentadoria especial, ela se dará pela manutenção do valor real. Então, o servidor público perderia a paridade. Olha, eu ingressei no serviço público antes de 2003, que foi quando acabou a paridade. A Emenda Constitucional 41 de 2003 acabou com a paridade no serviço público. Nós veremos isso nas nossas aulas aqui da pós, tá? Mas, adiantando um pouco para os senhores, a partir dessa data, todo ingresso no serviço público, nós não temos mais direito, a partir de 31 de dezembro de 2003, não temos mais a possibilidade de regras que trazem a paridade e integralidade, mas no meu caso concreto aqui, eu ingressei antes e eu tenho todo o tempo especial. Eu vou solicitar a minha aposentadoria especial e perdi a paridade, será calculada pela média, e perdi a correção, perdi a integralidade da última remuneração, será calculada pela média, e perdi a correção também desses proventos pela paridade, será corrigido anualmente, o dissídio coletivo será feito pela manutenção do valor real. E isso não agradou muito aqueles servidores que possuíam até a possibilidade de se aposentar com a última remuneração e corrigidos pela paridade. E aí, a discussão dessa correção, se a aposentadoria especial em si poderia ser corrigida pela paridade e calculada a concessão dos proventos pela última remuneração, ainda está sendo discutida no tema 1019 pelo STF. Se ele pudesse aposentar convertendo o tempo dele especial em tempo comum, ele poderia preencher os requisitos gerais de concessão do benefício do servidor público vinculado ao regime próprio que estava previsto então no então artigo 40 da Constituição para aqueles servidores que não tiveram a reforma da Previdência aplicada pela Emenda Constitucional 103. E por essa razão houve a judicialização e o STF decidiu que esse tempo pode ser convertido. Gostaria de lembrar os senhores que a própria Instrução Normativa 77 e entendimento da TNU e do tema 293 do STF com repercussão geral, eles já davam a possibilidade do servidor público converter o seu tempo para ser averbado no regime próprio. Mas, então por que teve que ser julgado o tema 942 do STF? Porque, gente, essa conversão que existia garantida aí para o servidor público era para aquele então empregado público. Ou seja,
o meu ente federado não possui estatuto, não possui regime próprio, eu era empregado público vinculado à CLT, tá? E contribuía para as suas contribuições previdenciárias para o regime geral de previdência social. Aí, a partir de então, entrei em 1990, a partir de 2010, aquele ente federativo ele criou aí o seu regime próprio de previdência social, criou o seu estatuto com a unidade gestora do regime próprio de previdência social e transformou o meu vínculo seletista para o meu vínculo estatutário. Para esses servidores, para esses empregados públicos, eles eram regidos pela CLT e contribuíam para o regime geral de previdência social. Eles tinham a expectativa de direito de converter esse tempo e se aposentar no regime geral de previdência social com esse tempo convertido no INSS, com esse tempo convertido ou até mesmo com a aposentadoria especial pura, tá? Mas o município criou o seu regime próprio, o seu estatuto, e eu passei a ser regido por aquele estatuto e passei a contribuir para o regime próprio. Como é que eu ia talhar aquele direito meu que eu tinha a expectativa e o direito adquirido a ter essa conversão? Desde que provar a atividade especial, tá bom? Então vamos lá, nós tínhamos esse entendimento sumulado pela TNU, súmula 66 da TNU, ela dispõe o seguinte, ó: o servidor público ex-seletista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário tem direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal para efeitos de contagem recíproca no regime próprio dos servidores públicos. Ou seja, não vem dizer que o sistema do INSS não faz a CTC com a conversão. Ele faz sim, que está até na IN, está até nos artigos da IN essa conversão, a CTC emitida com a devida conversão. Tanto assim nós temos o tema 297 também do STF com repercussão geral, o RE 612-358, que ele trata o seguinte: o tempo de serviço prestado por servidor público ex-seletista em período anterior à instituição do regime jurídico único, estatutário e a unidade gestora do regime próprio de previdência social, uma vez comprovadas as condições insalubres, periculosas ou penosas, constitui direito adquirido para todos os efeitos. Então, o que trouxe esse entendimento, esse novo entendimento aqui do STF no tema 942? Que é o tempo da iniciativa privada. O servidor público poderá ter agora a conversão desse tempo também da iniciativa privada para trazer a contagem recíproca no regime próprio de previdência social por meio da certidão. Senhores, a Lei 13.846 de 2019, ela trouxe as alterações ali no artigo 96 da Lei 8.213, que todos já estão acostumados, dizendo que a certidão de tempo de contribuição poderá ser emitida com a discriminação do tempo especial, porém sem a devida conversão. E aí, tecnicamente, o que nós queremos com isso? Quando nós formos pedir a CTC do INSS, entendo eu que nós devemos juntar o PPP daquele período, tá? Vou pedir a certidão no tempo de contribuição lá no INSS para averbar no regime próprio. Junte o PPP daquele período, ok? E peça para que a CTC seja analisada à luz do artigo 96 da Lei 8.213 e do entendimento do STF. A gente não vai conseguir o entendimento do STF na via administrativa, mas a lei sim. E aí eu vou pedir para que seja convertido também o tempo na CTC, isso não vai ser possível, eles não vão conceder a certidão convertida, porém eu quero que passe o PPP para análise técnica do perito do INSS. Ele vai analisar se aquele tempo pode ser enquadrado ou não, tá? E trará na CTC nas observações o solicitado, período de tanto a tanto como atividade especial e o período enquadrado conforme anexo tal. Se vier com um período enquadrado e a CTC não vier convertida, cópia integral do processo de concessão da CTC, do requerimento da certidão de tempo de contribuição, junta, alegando que foi solicitado a conversão, porém o INSS não fez a conversão, mas ele analisou e disse que o tempo é especial.
E pelo entendimento do STF, esse tempo deve ser convertido. E aí eu peço o quê? Ao invés de eu brigar com o INSS para que ele faça a certidão com o tempo convertido, que ele não vai fazer isso por lei, como o STF entende que esse tempo deve ser considerado como conversão, e eu não estou tirando a obrigação do ente que está emitindo a CTC em analisar se o tempo é especial ou não, olha que interessante, eu não estou pedindo para o ente analisar para mim se esse tempo é especial, eu não estou pedindo para o ente converter para mim esse tempo especial ou não. Estou falando para analise, veja se esse tempo aí ele é especial ou não. Ele vai analisar e vai dizer se é especial ou não. Se ele disser que é especial ou não, eu vou trazer para aquele ente que eu vou solicitar o meu benefício de aposentadoria e falar, olha, ele analisou e ele falou para mim que é especial. Agora cabe você a converter para aplicar a sua legislação local. Porque o STF disse que é possível essa conversão. Se não, senhores, se esse entendimento não for aplicado na prática, nós teremos que solicitar a CTC no INSS, ela será negada e aí nós teremos que ingressar judicialmente para que em face apenas do INSS, para que essa CTC seja emitida com a devida conversão. Então, em nenhum momento, se nós solicitarmos a análise do tempo especial no ente que eu estou, no INSS, para que ele verifique se o tempo é enquadrado como especial ou não, tá? Se eu solicitar para o INSS se é enquadrado especial ou não aquele tempo de trabalho que eu estou pedindo na CTC, o tempo de serviço, o tempo de contribuição, tá? E trazer já analisado para o regime próprio de Previdência Social, entendo eu, certo? Salvo aí melhor juízo, tá? Que esse tempo possa ser convertido pelo ente que estará concedendo o benefício, porque ele não está analisando, o tempo já veio analisado pelo INSS se vai ser considerado ou não. O município, o ente federativo, o regime próprio, apenas está fazendo a conversão que foi autorizada aqui pelo STF, que foi dado como procedente pelo STF. Ok? Senhores, o assunto é recente, tecnicamente sempre teremos esse impasse, essa celeuma aí, até que seja regulamentada de fato essa matéria, porque se tivermos que ajuizarmos todas as ações em face do regime geral de previdência social para que possa emitir a CTC com a devida conversão, nós teremos já o benefício concedido de forma das regras gerais, sem qualquer conversão para aquele seu cliente. Porque ele te procura não faltando 10 anos para aposentar, ele te procura faltando ali 5 anos para aposentar, ou até 5 não, 3 anos para aposentar, 2 anos para aposentar. E uma demanda judicial desse nível demora aí uns 4, 5 anos, em média, né? Depende da região. Ainda por cima, eu teria que, se ele já tiver a CTC, pedir a revisão administrativa da CTC, porque como é que eu vou provocar o judiciário sem ter pedido na via administrativa o reconhecimento desse tempo especial? Então, esse pedido tem que ser feito na via administrativa, provocado. O perito nem viu, o INSS nem viu, judicializa, porque eu pedi para que seja feito isso. Ou eu faço o pedido da revisão, faço o recurso. O recurso hoje no INSS, demorando 2 anos para ser visto, complica, teria que fazer o quê? Daí o mandado de segurança para que seja visto à luz da legislação local, da luz da legislação de regência, perdão, do INSS. Mas é isso que nós temos, que eu quero trazer um pouquinho para os senhores sobre esse tema, o julgamento do tema 942 aqui da conversão no tempo especial. Lembrando aos senhores que as regras do regime próprio, ela traz também tempo no cargo, tempo de efetivo exercício, e esse tempo, por exemplo, de efetivo exercício, ele não pode ser majorado. A única coisa que se majora para o servidor público com a conversão no tempo especial é apenas o tempo de contribuição. Então, se eu tenho que ter lá uma regra que eu tenho que ter 20 anos de tempo de efetivo exercício no serviço público, e eu não tenho, eu vou ter, convertendo o meu tempo, dá 40 anos de tempo de serviço público, tá? 40 anos de tempo de contribuição, mas eu não tenho os 20 anos de efetivo exercício de serviço público, eu não posso majorar o tempo. Efetivo exercício é tempo efetivamente trabalhado, 1 por 1, sem qualquer majoração, tá bom? Muito esperto quanto a isso.
principalmente a demandas judiciais que você pode falar, nossa, mas se majorar seu tempo, você está com 34 anos ou 32 anos, se majorar todo o tempo seu especial, você vai para 40 anos e você já sai aposentado. Olha, são todos os requisitos. Às vezes eu posso ter um servidor público que passe com a majoração a ter 40 anos de tempo de contribuição, porém não tem a idade mínima necessária para a concessão do benefício. Então fiquemos sempre atentos, façam a simulação, nós teremos aquele material, aquela tabelinha no Excel que estou encaminhando para os senhores na nossa aula da pós, tá? Façam a simulação das regras nessa tabela para que a gente possa realmente verificar se compensa discutir pela majoração do tempo, se é esse empecilho que está sendo para a concessão do benefício, se é realmente a contagem do tempo de contribuição ou que não seja outro que tem que de fato preencher a idade ou o tempo de efetivo exercício no serviço público. Ok? Pessoal, até o mês que vem estaremos aqui. Um grande abraço a todos vocês e sucesso! Abração!